menina, tudo bem contigo? Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Eu me chamo Laísa Celi e no vídeo de hoje, como vocês já puderam ver, nós temos um novo quadro aqui no nosso canal, que é o Eu Te Conto, tá? Nesse quadro eu vou estar trazendo para vocês as histórias da Bíblia, os acontecimentos da Bíblia, tudo do meu jeito, do meu modo de explicar aqui nos vídeos, tá certo? E como vocês já viram, o tema de hoje é sobre Esther. Que Esther? Esther é minha irmã? Esther é você? Sua prima? Sua tia? Não, Esther é da Bíblia, certo? E eu vou estar trazendo pra vocês um pouquinho da história de Esther, ou melhor, todo o livro de Esther. Então, roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Primeiro, de início, eu quero dizer para vocês que o livro de Esther possui 10 capítulos e tudo se passou no ano de 483 a.C., no reino da Pérsia. Lembrando que o atual rei, no caso dessa época, ele estava reinando na cidade de Suzã. O reinado dele estava sendo lá nesse momento, tá bom? Vamos lá. Foi no terceiro ano do reinado do rei Xerxes que ele estava esbanjando assim, de muita grana, muita fortuna e muita prosperidade. O reinado dele estava muito próspero e ele resolveu dar um banquete de apenas 6 meses, nada mais nada menos que 6 meses de pura festa. E para esse banquete, para esbanjar sua riqueza, ele só chamou a galera patente alta, oficiais, governadores, auxiliares do exército, só a galera, ó, top, né? E aí ele deu essa festa para essa galera toda. Não satisfeito, após 6 meses, ele estendeu mais 7 dias para a comemoração, tanto para pessoas ricas quanto para pessoas pobres. Esses 7 dias, tanto ricos quanto pobres poderiam festejar, se alimentar, tudo isso dentro do palácio e comemorar as riquezas, a prosperidade do reinado, enfim. Nessa mesma época, durante esse mesmo período, a rainha Vasti, ela também estava dando festa para as mulheres que eram convidadas, né? Ela também estava dando festa para as mulheres. No final do 7º dia, o rei mandou os seus servos ir lá chamar Vasti, porque ele queria ir na presença dele, para mostrar para todos que estavam ali que, além do seu reinado ser super próspero e ter muita majestade, magnitude de riquezas, ele queria mostrar que ele tinha a mulher mais bela ao seu lado. E aí os servos foram chamar Vasti. Quando chegou lá, Vasti fez: não vai dar não. Vasti não foi, disse que não ia e não foi. Nem aí. Os servos foram dizer ao rei. Quando o rei soube, ele ficou totalmente indignado, ele ficou pistolito. Ele ficou muito indignado, não aceitou de forma alguma. E aí ele foi envergonhado, né? Então, aí, como ele não podia tomar decisão sozinho, ele teve que chamar os sábios, porque essa a galera responsável para saber o que é que ia ser feito, de acordo com as leis, essas coisas. E os sábios disseram: olha só, rei, a rainha Vasti, ela não desonrou, desrespeitou apenas ao rei, mas sim a todo o povo, a todo o reinado. Foi uma falta de respeito o que ela fez. E aí o rei ficou preocupado e fez: eita, se a rainha fez isso, todas as mulheres de todas as províncias, de todos os lugares, vão querer fazer isso com seus maridos. Vai dar um rolê uma coisa muito... Olha, ficou preocupado. Aí o que aconteceu? Os sábios disseram que o castigo da rainha Vasti era o quê? Ser afastada do cargo de rainha, né? Ela foi tirada do cargo e ela nunca mais poderia comparecer à presença do rei. Nunca mais ela podia aparecer, né? Comparecer na presença do rei. Então ela foi afastada, foi tirada da lei. Show! Vasti. E agora? Cadê a rainha, né? Aí foi enviado um decreto para todas as províncias que todos os maridos tinham que ser respeitados pelas suas mulheres. Não importa a situação. Todos os maridos tinham que ser respeitados pelas suas mulheres. Não importava a situação. Tinha que ter esse respeito. E cadê a rainha? Precisamos da rainha. Então os servos auxiliares, blá, 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 do rei, foram atrás de moças muito lindas, bonitas e virgens, para que o rei escolhesse como rainha, né? Para a seleção. E aí o que aconteceu? Foi espalhado para as províncias, os governadores tinham que selecionar as moças mais bonitas de suas cidades, suas províncias, enfim, e ser levado para o palácio lá, para o rei conhecer essas moças e escolher quem seria a rainha.
Agai, ele ficou responsável por algumas dessas moças. E lembrando, né, como eu já disse a vocês, que o rei estava reinando na cidade de Suzã. Quem morava na cidade de Suzã? Vou dizer pra vocês agora. Agai saiu atrás dessas moças e na cidade de Suzã morava um homem chamado Mardoqueu ou Mardocai. Eu acho que vocês sabem quem é. Mardoqueu ou Mardocai. E Mardoqueu, ele tinha uma prima chamada Radassa, que nós conhecemos como Esther, a mesma pessoa, isso mesmo, Esther. E ela era uma das moças mais bonitas, se não a mais bonita da cidade de Suzã, enfim, que era onde ela morava. E aí Agai, quando ele viu Esther, Agai não, minha gente, Hegai, eu sempre erro, Hegai. Quando Hegai viu Esther, ele ficou simplesmente, uau, meu Deus do céu. Ele ficou muito feliz, ficou muito tipo, simbora menina, tu é muito linda. Aí, Mardoqueu disse, Esther, não conta que você é judia, não conta qual é a sua origem, não conta quem é seu povo, não conta isso pra eles. E Esther disse, beleza. Esther foi, junto com as outras mulheres. E aí, pra poder comparecer ao rei, essas mulheres passavam por 6 meses de tratamento de beleza, de blá 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 blá, esperquetar, ficar massa, ficar bonita pra poder comparecer ao rei. Agai ainda favoreceu Esther em algumas coisas, entendeu? Ele ainda deu, né, ele favoreceu Esther em algumas coisas, né? Porque ele achava que ela ia ser a rainha, ele achava ela mais bonita, enfim. Ele quis favorecer ela em algumas coisas. E aí, chegou o tempo que as moças foram ser apresentadas ao rei e Esther foi chamada. Quando foi a vez de Esther, ela foi apresentada, o rei olhou pra ela e fez, minha filha, você é linda. Ele ficou tipo, uou, my God, uau, entendeu? E aí ele olhou pra ela, ele conseguiu enxergar nela, ela conseguiu roubar, ela conseguiu tirar do rei a admiração, sabe? Ela conseguiu, olha só, olha o que ela conseguiu do rei, ela conquistou a admiração e a simpatia do rei, como nenhuma outra mulher, nenhuma outra virgem tinha conquistado. Ela conquistou a admiração do rei e a simpatia do rei. O rei pegou, fez, ela vai ser a rainha, coroou ela como rainha, pronto, Esther agora é rainha. Foi um negócio muito rápido, assim, coroou, é rainha agora. Ele decretou feriado o dia que ela foi coroada rainha, pronto, agora é feriado, fez uma festança daquela, e é isso aí, Esther agora é rainha, né? E aí, passado algum tempo, mais tarde, Mardoqueu, ele trabalhava lá foi trabalhar lá no palácio. E aí o que aconteceu? Ele escutou que os guardas do portão do palácio do rei estavam tramando matar o rei, com o rei. E aí Mardoqueu, ele ficou, caramba, e agora? Eu tenho que contar pra Esther, porque senão vai matar o rei e tal. Aí contou pra Esther. Aí Esther foi lá no rei, claro, pediu permissão, né? Porque ela não pode chegar simplesmente e chegar. E contou ao rei, olha rei, estão tramando um plano, disse o nome das pessoas, estão tramando um plano contra o senhor e vão querer matar o senhor. E aí o rei foi, a galera lá investigou e percebeu que era verdade. E Esther contou que foi Mardoqueu que disse a ela, né? Esther disse o nome de Mardoqueu, mas não contou que era judia. Aí, essas pessoas que estavam tentando matar o rei foram descobertas e, tchau, morreram. Todas duas morreram. Logo depois de todos esses acontecimentos, existiu um homem chamado Amã. E o rei pegou Amã e colocou Amã lá em cima, na patente mais alta. Acima de Amã só existia o rei. O cara era o cara, entendeu? Acima de Amã só tinha o rei. E assim, é o cara. E aí todos tinham que se curvar perante a mãe, blá 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 blá. Um homens mais potentes do reinado era Amã. E aí tem um porém aí, porque Mardoqueu não queria. Amã passava por todo mundo se prostrava, reverenciava, mas Mardoqueu não fazia isso. E Amã ficou pistolito, porque simplesmente Mardoqueu não se curvava perante ele, blá 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 blá. Ele ficou tão irado, que ele queria acabar com a raça de Mardoqueu, essa é a verdade. E aí, ele bateu de frente com Mardoqueu, disse a Mardoqueu, perguntou por que Mardoqueu insistia em desobedecer às ordens do rei, das leis, e não se curvava perante ele. E Mardoqueu disse que era judeu e não adorava homem, só se curvava perante a Jesus, entendeu? Só se curvava perante a Deus. E aí, né, agora, Amã aceitou? Não! Amã simplesmente fez um jogo lá, uns rolês, uns paranauê lá, pra decidir, pra sortear o dia em que ele queria acabar, não somente com Mardoqueu, mas com todo o povo judeu. Foi
escolhido dia 13 e a mãe simplesmente chegou para o rei e disse: meu querido rei, se for do seu agrado, existe um povo que não se curva perante ao rei, perante a mim, que eles descumprem com as leis do rei. E aí o que eu vou fazer com esse povo? Se for do seu agrado, eu gostaria de acabar com esse povo. Aí, além de dizer isso, olha o que a mãe ainda fez. Ainda quis subornar o rei. Ele disse que ofertaria ao rei, que daria ao rei, se o rei concordasse, simplesmente 350 toneladas de prata para que o rei concordasse com a ideia dele. O rei simplesmente tirou o anel e entregou a mãe e disse: faça o que você quiser, mas não precisa de entregar essa quantia de riqueza, não. A mãe estava se achando todo poderoso, fizeram lá as cartas, né, os decretos e foram enviados para todas as províncias. Chegou, claro, primeiramente chegou em Suzã, né, que era onde Mardoqueu vivia. Quando Mardoqueu soube, Mardoqueu pirou a batatinha. Os judeus começaram a gritar, clamar, jejuar, orar, chorar. Começou a dar um rebuliço. Enquanto a galera estava lá se matando, chorando, preocupada: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. O rei estava simplesmente com a mãe, bebendo, comemorando e de boa, conversando na lagoa, enquanto a galera lá estava desesperada porque ia morrer. Ah, que coisa linda! Aí o que aconteceu? Quando Mardoqueu soube, Mardoqueu rasgou as vestes, vestiu com pano de saco, meteu cinza na cara. E aí ele correu pra frente do palácio, que ele não poderia entrar com aquelas vestes, não era permitido. E aí um dos soldados, né, um dos servos que foi destinado a Esté, viu Mardoqueu e logo foi contar pra Esté. E Esté pediu pra esse servo ir lá perguntar o que estava acontecendo, porque ela não sabia porque ele estava vestido daquela forma. E ele contou tudo pra esse servo, entregou até o decreto pra ele levar pra Esté saber o que estava acontecendo. E aí Esté mandou perguntar a ele o que ela poderia fazer. E ele pediu para que Esté falasse com o rei, fosse ter a presença do rei, porque o povo estava desesperado, estava rasgando suas vestes, se vestindo de pano de saco, tacando cinza na cara, chorando, clamando, jejuando e orando, estava desesperado o povo. E aí Esté disse a ele: eu não posso simplesmente chegar à presença do rei e dizer: oi, não posso. E aí Mardoqueu foi e disse assim para ela, bem basiquinho: você pensa que pode escapar porque mora aí dentro, quando todos os outros judeus forem mortos? Ela era judia, ela ia morrer de qualquer forma, não importa se ela era rainha. Se você ficar calada, numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Ou seja, se Esté não fizesse nada, com certeza algum livramento viria, porque eles acreditavam nisso. Mas, né, Esté tinha que fazer alguma coisa. Aí ele disse assim, ó: quem sabe se não foi para esta ocasião que você foi escolhida rainha? Quem sabe se não foi para isso que você foi colocada, Deus te colocou aí como rainha, né? Então Esté mandou avisar Mardoqueu: tá bom, eu vou falar com o rei, mas peça ao povo que orem, jejuem por mim, clamem por mim 3 dias e 3 noites, não comam, não bebam nada, só orem, clamem por minha vida. E eu vou falar com o rei, se tiver de morrer, eu morrerei. Esté foi. 3 dias depois, Esté foi e chegou lá na presença do rei. Querido rei, chegou na presença do rei, o rei estendeu o cedro dele lá e permitiu que ela falasse: minha rainha, o que você deseja, o que você quiser eu faço, se você quiser metade do meu reino eu lhe dou. E ela disse: eu só queria lhe convidar, majestade e Amã para um banquete que eu preparei. O rei disse: oxe, tudo certo, chama Amã logo para ele vir embora. E aí Amã veio, sentaram para jantar e o rei perguntou a ela, né: o que é que você quer, minha rainha? E ela disse que diria no outro dia, convidou Amã e novamente o rei para um banquete e ela contaria tudo. Amã voltou para casa, se achando o cara, dizendo para a mulher dele que a rainha tinha chamado ele, queria a presença dele no banquete. E a esposa dele ficou se sentindo: meu Deus, isso é muito importante. Só que no caminho para casa, ele viu, né, no caminho para os aposentos dele, ele viu Mardoqueu lá fora. Então, ele estava feliz, mas ao mesmo tempo ele estava furioso. E aí, ele ficou bolando planos lá. E a mulher dele deu simplesmente a ideia de mandar preparar uma forca para matar Mardoqueu. E ele mandou fazer essa forca. O vídeo tá muito longo, tá se estendendo. Então, se você quer a continuação dessa bela história, fica aí com a parte 2, tá certo? Espera aí que a parte 2 vai vir. Curta, comenta e compartilha esse vídeo, tá? Se inscreve nesse canal, tá bom? Que a parte 2 vai vir, tá certo? Então, beijo no seu coração e continua.